Quando eu penso em Jesus, na bondade em seu amor, sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Estas flores que eu plantei na seara de Jesus, eu estou colhendo agora como reste de luz. Eu estou colhendo agora como restias de luz. Que bom. Então, vamos ler aqui uma passagem do livro Coragem, Chico Xavier, por Espíritos Diversos. Abençoa e auxilia. A vida oferece infalível receita em favor de nossa paz. Se a incompreensão nos aflige, abençoa e auxilia. Se a discórdia ameaça, abençoa e auxilia. Se a dificuldade aparece, abençoa e auxilia. Se a crítica nos vergasta, abençoa e auxilia. Se a maldade nos bate à porta, abençoa e auxilia. Se a irritação nos procura, abençoa e auxilia. Se o problema se agrava, abençoa e auxilia. Se o desânimo intenta arrasar-nos, abençoa e auxilia. Se a injúria nos visita, abençoa e auxilia. Se a provação surge mais exigente, abençoa e auxilia. Se o afeto de alguém nos abandona, abençoa e auxilia. Ainda mesmo nos dias em que a lágrima seja a única presença em nosso coração para o trabalho a fazer, abençoa e auxilia sempre, porque abençoando e auxiliando, estaremos em toda parte, com auxílio e com a bênção de Deus. Bezerra de Menezes. Então, que a gente possa se fortalecer, né, para em todos esses momentos que a gente precisa aí de mais amor, de mais compreensão com tudo que está nos acontecendo, que a gente possa abençoar e auxiliar sempre. Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer aí pela noite de hoje, pedindo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre, amado Jesus Cristo, nosso amigo, a toda espiritualidade, trabalhadora da nossa casa, do nosso Divino Espírito Santo, os nossos amigos encarnados, desencarnados, a todos que estão presentes nessa reunião. Que Deus possa nos acompanhar na noite de hoje, que a espiritualidade amiga possa estar conosco presente, intuindo ao nosso irmão que vai conduzir os estudos. E que também, Senhor, pedimos, tão pequenos que somos ainda, e ainda precisamos tanto do seu amparo, da sua ajuda, que auxilie a todos que se encontram enfermos, necessitando do seu amparo, do seu cuidado, que cada um possa sentir o seu amor, a sua presença, e que se fortaleça com todo o seu carinho e toda a sua proteção. Fica conosco nessa noite e nos intua, nos ampare. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Elcio. Boa noite. A gente vai continuar a nossa reunião da semana passada, né? Do Livro dos Espíritos, aí na pergunta 476. Eu vou ler a pergunta já para adiantar e a gente vai conversar. A pergunta é: mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso,
Qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Então, é uma sequência de perguntas, né, como típica de Allan Kardec, que tem uma ordem bem definida. Resposta dos espíritos. Sendo ela o homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque, quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. É interessante assim, né? Respondendo à primeira pergunta que ele fala assim, pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Não, claro. Ele não responde isso assim de forma tão exata como eu estou falando, mas claro, a pessoa ela pode não perceber. Naturalmente que é muito difícil, né? Ainda mais quando você tem um conhecimento espírita, é muito difícil você não perceber que tem algo errado com você mesmo. A gente, bem ou mal, a gente conhece mais ou menos, sabe os nossos problemas psicológicos, emocionais, e é justamente nessas áreas que eles mais se utilizam, né? E aí é bem fácil da pessoa perceber isso. Agora, é que nem os espíritos falaram, né? Muita gente não quer, né, nunca ouviu falar, né? Não sabe o que está acontecendo e tem raiva de quem sabe. Por que eles falam isso? Porque tem gente que agrada ter essa dependência das pessoas dos espíritos que falam bem dele, né? Porque o processo de subjugação é um processo que se une duas pessoas, ou até mais, junto de um mesmo ideal. Então, ali naquele ponto, você observa que tem um desejo particular de que essas pessoas participem, de que o espírito continue. Então, não é simples assim. Tem um livro do Bezerra de Menezes, que é Loucura e Obsessão, que ele demonstra muito bem isso. A sintonia que dois espíritos estavam tão grandes que, depois de muita conversa do Dr. Bezerra, o espírito que estava subjugando o outro rapaz, ele chega e fala assim, ó, eu entendi que realmente não está correto o que eu estou fazendo, tudo mais, e realmente eu sei que eu devo sair. Só que o espírito ele chega e fala para o Dr. Bezerra, mas tem um problema. Qual era o problema, né? Ele e o encarnado estavam tão ligados de forma tão simbiótica, né, que a falta de um causaria o desencarne do outro, né? E aí o que aconteceu? O espírito chegou e falou, olha, se eu me afastar dele, ele vai desencarnar. E aí foi aí que teve uma conversa, né, mediúnica do espírito conversando isso com os pais do menino, e o espírito fala, olha, eu não quero mais saber dessa confusão, não quero mais obsidiar o menino, mas vocês precisam saber que quando eu me afastar dele, ele vai desencarnar, não tem jeito. E aí os pais escolhem o quê? A liberdade, né? A liberdade. E não dá outra, né? O espírito se afasta, a partir daquele momento, o menino já começa a passar mal. Por que isso? Porque nós nos alimentamos fisicamente e nos alimentamos espiritualmente. A prece faz parte desse processo de alimentação, essa energia que vem até a gente, né? E nós nos alimentamos energeticamente um do outro. Por isso que é complicado você ter pessoas, você se relacionar, né? Às vezes, relacionar de forma, como é que é? Amorosa com pessoas que não têm uma vibração muito boa, o que acontece é que você se alimenta daquelas energias. E aí o que acontece? O espírito se afasta, o encarnado deixa de absorver aquela alimentação, e aí vem a desencarnação, né? E aí, agora tem um ponto importante nesse assunto, que ele fala que poderá um terceiro
intervir nisso, sim. Né? Jesus é um exemplo mais claro disso, que nós temos conhecimento, de que dessa expulsão dos maus espíritos, mas a gente precisa lembrar que ele mesmo falou que você tira um, né, e aparece mais 7, você limpa a casa, depois aparece mais 7. O que ele quis dizer? Que o fato dele expulsar o espírito não significa que a pessoa está curada, ele só afastou o espírito. E o espírito fica por ali, né? Porque ele sabe que Jesus não é, né? Ele não vai ficar eternamente ao lado daquela pessoa, ele sabe disso. Mais cedo ou mais tarde, e ele sabe esperar, né? Uma característica do espírito obsessor é que ele sabe esperar. Ele realmente é paciente. Isso é uma coisa que a gente esquece, né? A gente não tem paciência com nada. A gente não tem paciência em esperar nem um dia mais pelo o dinheiro que a pessoa nos deve, pela a menina que a gente queria namorar, que a resposta não aparece nunca, e não sei o quê. A gente não consegue esperar. Mas o espírito obsessor espera. Espera. 100 anos, 200 anos, 300 anos, ele espera. Não vamos achar que ele não espera, não. E ele provavelmente já esperou muito para chegar até nós, para chegar ao ponto que está. Então, para ele, não tanto faz. Ah, Jesus apareceu, me afastou, é verdade, Jesus tem esse poder. Ele me afastou, mas a partir do momento, quando eu ver que Jesus foi embora, acabou. Lembrar que Jesus ficou 3 anos como encarnado, 3 anos, o que é 3 anos para o espírito obsessor que esperou 500 anos, né? Esperou 300 anos, não é nada, ele espera. Então a gente precisa tomar esse cuidado. O simples fato de alguém com uma moral maior do que a do próprio espírito e a nossa própria afastar um espírito desse não significa que a gente vai estar numa boa, né? E como eu lembrei muito bem, que eu acabei de falar, é que o espírito obsessor sabe esperar. Coisa que a gente não sabe, não tem essa paciência, mas eles têm, movidos pelo ódio naturalmente, mas eles têm essa paciência. E aí também tem outro detalhe, né? Não adianta nada a gente fazer esse tipo de situação, sendo que a pessoa também não quer melhorar também, né? Esse é outro problema. Pergunta 477. As fórmulas de exorcismo... Oi, pode falar. Eu queria só comentar uns 3 pontos que eu anotei aqui também quando eu estava lendo, né? A primeira coisa, quando você fala que se esse espírito, né, ele fala da subjugação, a pessoa subjugada, né? E quando a gente estudou lá no livro dos médiuns, né, essa subjugação, ele vai perceber desde que ele tenha a humildade, né? Porque o espírito subjugado, né, o que acontece com ele é que ele tem uma dominação moral, né? Então ele não tem a humildade de ainda reconhecer, né, que ele está sendo uma subjugação de outro espírito, né? Porque esse espírito ele acaba trabalhando no ego dele, né? Então ele não vai querendo enxergar isso, né? Eu entendi isso assim quando eu li isso. Se você ler, na verdade, é porque essa pergunta ela fala especificamente sobre a fascinação, né? A 476 ela fala, mas não pode acontecer que a fascinação, exercício, ela fala sobre a fascinação, que é um pouco diferente da subjugação, né? A fascinação, ela realmente atinge esse ego, né? Não é à toa que a resposta que o Espírito fala é assim, há pessoas a quem agrada uma dependência que lisonjeia os gostos e os desejos, né? Tem um livro que chama Aconteceu na Casa Espírita, que é muito, muito bom de se ler, e que ele cita exatamente isso. Tinha uma médium que o sonho dela era ser tão famosa. No livro não fala que ela queria ser famosa igual o Chico, né? Mas a gente sabe que muitos médios tinham esse sonho. O que acontece? E aí ela não tem habilidade nenhuma, é muito fraca na parte mediúnica, ela não tem conhecimentos também, então, mas é uma boa trabalhadora. Qual é o problema? Ela começou a se achar que era tal e os espíritos perceberam essa vaidade nela. E aí, quando ela começou a dar passe, porque o passe, né, a gente não precisa ser ninguém especial para isso, quando a pessoa se aproximava, aí os espíritos fizeram o quê?
os espíritos fizeram um acordo com aqueles outros espíritos que estavam obsidiando as pessoas que iam tomar passe, né? E aí, quando ela ia dar passe, o que acontecia? O espírito obsessor se afastava. E aí a pessoa rapidamente se sentia muito bem. Isso provocou o que dentro do centro? Que primeiro que ela começou a ser a tal, porque as pessoas falaram assim, nossa, você quando me dá passe eu fico bem. A pessoa sentiu a toda poderosa. E aí começou a ter problemas, as pessoas tinham disputas na fila para que ela desse o passe, e por aí vai afora. E aí, a partir daí, ela começou a exigir, né? Ela começou do presidente, das pessoas, que ela tivesse um momento só dela, porque ela realmente era uma médium fora de série, por aí afora. Então, a gente vê que os espíritos começaram a incentivar isso nela, né? Não, você realmente merece, você precisa, você é isso, você é aquilo. E esses incentivos que os espíritos começaram a dar a ela é o processo de fascinação, né? Que a fascinação é isso, você se acha que aquela escrita sua foi a melhor, o livro que você lançou é uma joia que ninguém nunca viu nos últimos 1000 anos. Por aí vai afora. Então, o espírito começa. É um pouco diferente da subjugação, que a subjugação você é meio que não é bem forçado, né? Mas você é uma espécie de humilhação. A subjugação ela tem um objetivo mais de humilhação, né? Não que a fascinação não tenha. A fascinação tem também. Só que a fascinação ela tem um processo, então uma característica que ela vai mais pela vaidade do que de outra coisa, né? A subjugação ela vai mais pela culpa. Enquanto que a fascinação é mais pela vaidade. Então a fascinação ela é mais fácil você analisar, porque a vaidade é uma coisa que seja pessoas boas ou más, todo mundo tem. Todo mundo é vaidoso, né? Então a gente observa, o próprio Chico era vaidoso, né? Ele gostava de andar, colocava peruca e não sei o quê. Então todos nós somos vaidosos em alguma parte da nossa existência, em alguma parte da nossa atividade. Seja do trabalho, que realmente o nosso trabalho é muito bom, só que o problema é quando a gente começa a vaidade, ela ultrapassar certos limites, limites até do próprio planeta Terra, né? A gente tem aqui tem muitas pessoas que são humildes dentro do padrão Terra, né? Então começa a ultrapassar até esses limites dentro do próprio padrão que é o planeta. Aí você começa a ver que tem algum problema. Por aí vai. É isso aí. E aí, assim, tem a terceira pergunta, que ele fala que condição que deve preencher essa terceira pessoa, né? Quando ele fala assim, e aí a resposta começa, né? Se você for um homem de bem. E aí, esse homem de bem, né? Quando eu li lá naquele estudo de Miramês, ele fala que esse homem de bem, ele já se encontra moralizado dentro do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, esse espírito, esse espírito superior, quando ele chega para ajudar, né? Se aproxima, ele tem tamanha evolução moral que esse espírito obsessor acaba se afastando. Mas aí entra aquilo que você falou, que as perguntas, elas se interligam, né? Ele até se afasta, mas se o espírito que está lá nesse processo de fascinação, né? Com toda a vaidade dele, se ele não quer deixar esse processo, né? Não vai adiantar muito, né? Ele vai permanecer ali, por mais que tenha esse homem de bem, esse espírito de bem ajudando. Tem Pedro, por exemplo, quando começou esses processos de exorcismo, né, mais ou menos, eu posso falar assim, que tinha na época, que ele, como Jesus fazia, na verdade, Pedro teve grande dificuldade, porque ele ainda não estava construído dentro dele aquela fortaleza moral que só veio depois, né? Agora, tem um caso interessante que está no livro Atos dos Apóstolos. Nesse livro, a gente vai encontrar uma coisa, porque Paulo também fazia isso, né? Assim como Jesus impunha as mãos e expulsava os maus espíritos. Então, tem uma história que é muito interessante. Teve um rapaz que ele começou a fazer isso também, porque ele queria seguir Jesus, né? Soube que Jesus fazia isso, Paulo fazia isso, e aí tem uma coisa interessante que ele foi fazer isso com a pessoa que estava
subjugada assim, a tal ponto, né, de forma tão forte que o Espírito falava através da pessoa, não era mais nem mais a pessoa. Aí ele pôs a mão sobre a pessoa, né, e falou assim: em nome de Jesus, em nome de Paulo, eu quero que você saia desse corpo aí, uma coisa assim. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Basta a gente procurar lá depois. E aí o Espírito responde para ele assim: eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo, mas eu não sei quem é você. Aí nessa hora o médium se levanta e bate no outro, né? O outro apanha do Espírito, porque o Espírito ele não reconheceu o outro, né? O que essa passagem significa? Muito. Porque o espírito que estava obsidiando realmente conhecia Jesus e Paulo, ele sabia do poder que eles tinham, mas não daquele que acabou de chegar ali e ficou gritando nomes à torta direita, de nada adiantou. Tanto que ele foi, nada adiantou que ele partiu para cima do outro, brigou com o outro e apanhou. O outro lá apanhou, ficou no chão. Então a gente observa como que não é tão simples assim. A gente enveredar por esse caminho, achar que nós temos capacidade, né, de ter essa capacidade toda, como esses grandes homens tiveram, a gente precisa primeiro caminhar. Não é que a gente não vai ter, né? A gente vai ter. Na realidade, o esforço pessoal que os espíritos veem a gente fazendo todos os dias, eles acompanham isso, eles sentem isso, né? A gente não precisa ser nenhum santo, não. Mas só o fato da gente superar algumas barreiras, isso nos dá uma fortaleza que quando a gente vai conversar com o espírito ele entende a nossa parte. Né? Ele entende isso. Ele sabe que a gente não é nem um Paulo, nem um Jesus, mas ele sabe que ele reconhece na gente aquele homem comum como ele é, mas que venceu grandes barreiras. Isso para ele às vezes é mais importante do que um desses grandes homens, que para ele talvez seja até impossível até de alcançar naquele momento. Pergunta 477. As formas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Isso é de praxe, né? Eu vejo na televisão, nos filmes, fórmulas de exorcismos aos montes, né? Situações das mais esdrúxulas possíveis, achando que amuletos e palavras mágicas vão resolver. Não, a gente sabe que não, né? Se a gente quiser saber se resolve, é simples. Vamos nos colocar no lugar do espírito. Ver se chega alguém com uma peça aí, sei lá, uma pedra mágica, e começa a falar para a gente, você tem que sair porque essa pedra tem força para tirar, você vai ficar parado. As pessoas começam a falar em latim, o espírito nem sabe, nem está entendendo o que você está falando em latim. Não adianta. Porque eu vou falar em línguas ele vai embora. Não adianta, ele não está entendendo nada que você está falando, simplesmente isso. Então, a gente não tem uma fórmula de exorcismo para espantar os espíritos. Como eu falei no início, agora há pouco, tem sim o nosso exemplo, né? A gente superar, por exemplo, a gente já passou necessidade de roubar alguma coisa, mas segurou e não roubou. Ou seja, aquilo passou despercebido, né? Ninguém viu. Mas numa reunião mediúnica, você chega e fala, olha, meu amigo, já tive a oportunidade de fazer isso como você estava querendo fazer e eu não fiz. E aí o espírito ali, sim, ele reconhece. Ele reconhece porque nós somos pessoas comuns do dia a dia, como ele é. E quando ele sabe que uma pessoa comum fez isso, ele fala assim, se ele fez, por que eu não posso fazer? É a grande pergunta que ele se faz. Então, por isso que os nossos exemplos são essenciais. Os nossos exemplos é que vão fazer com que esses espíritos andem para frente. Porque não é Jesus que vai aparecer na mesa mediúnica, Bezerra de Menezes, Emmanuel. Esses espíritos, eles até para nós, a gente fica meio assim, não, mas ele fez isso porque é Bezerra, ele fazia isso porque era Chico, né? Agora, quando o seu José, que limpa o chão da nossa casa, faz, né? Aí você fala assim, o José fez isso.
e eu não posso fazer, que está errado, né? Tem algo errado. Então a gente começa a perceber, por isso que o nosso exemplo ele tem muito mais força na reunião mediúnica do que a gente imagina. Que esses espíritos aí, eles nos observando, eles veem, puxa, fulano realmente faz e eu não faço, né? Ele pode, naquele primeiro momento, não fazer nada, mas com certeza, ao longo do tempo, ele vai se mexer. Ele vai se lembrar muito bem disso. Elcio, Oi? eu li também e eu achei muito interessante, me fez refletir. Na verdade, essa palavra exorcismo, ele vem lá da Igreja Católica, né? Que é essa forma de se fazer, né? Usando os rituais, enfim, né? Gestos. E que isso, em uma determinada época, né? Miramês, ele fala que, como tudo evolui, isso foi necessário também. Naquela época era assim, era feito daquela forma, né? Então, exorcizar. Mas aí a gente vem com a doutrina espírita aprendendo a palavra doutrinar, né? Então, a gente sai do processo de exorcismo que eles fazem, de todo aquele ritual que existe, mas para a doutrinação, né? Para a educação do espírito, para, como você falou, através do exemplo, da conduta moral, de trabalhar através do amor. Então, quando nesse momento você está ajudando e não afastando, né, também a palavra afastar um irmão, né? Mas você está, porque se esse espírito ele se aproximou por uma afinidade, né? Por um pensamento que eu ainda tenho, né? Então, o que eu preciso fazer é trabalhar o meu pensamento, né? Minha forma, minha conduta moral, né? Então, ele fala isso, que como nada se perde, né? Eu vou ler aqui a frase exata que Miramês coloca. Ele fala assim, ó, como nada se perde, o exorcismo é um começo rudimentar na escala do aperfeiçoamento da alma, no que se refere aos métodos de conversar com as entidades malfeitoras e educá-las, tanto quanto aos que sofrem com as suas companhias. As religiões e filosofias rudimentares haverão de acompanhar o progresso, esta é a lei. Né? Quem se esquece do progredir vai ficando para trás e sofre essas consequências. Eu achei isso muito interessante, né? Isso aconteceu em uma época, mas precisa ser mudado, né? E as outras religiões vão perceber isso. No passado, a gente vivia uma época de trevas, né? Não que seja de trevas, uma época em que o pensamento humano ainda não tinha desenvolvido, apesar da Grécia Antiga ser extremamente adiantada, né, no pensamento filosófico que chegou até a gente, mas a gente ainda tinha muitas coisas ainda apegadas à ideia pagã, né? E como é que era isso? Você acreditava que através de rituais, amuletos, você conseguia resolver os problemas, né? Essa ideia não é só pagã, não, é uma ideia judaica também. O judaísmo tem muito desse amuleto, né? A própria Cabala é um exemplo disso. E nós somos, culturalmente, somos filhos essas ideias pagãs, judaicas, cristãs, né? Que é o que a ideia católica ela é. O catolicismo é essa junção dessas três correntes religiosas, né? Que existiam na época e que o catolicismo ele teve uma força tão grande por causa disso, porque ele atendia a todo mundo, né? Ele atendia a todos. Quem era seguidor de Jesus, fielmente, ele atendia uma parte. Quem veio da ideia pagã também, ele atendia, da ideia judaica, por aí vai afora. E aí é por isso que tem essas ideias de exorcismo, né? O exorcismo ele não surge assim à toa, ele surge porque que é o que estava no imaginário popular de como para resolver o problema, né? As ideias de Jesus, apesar de Jesus ter feito várias situações como essa, as pessoas só copiavam os gestos, né? E foram implementando outras coisas ao longo do século, aproveitando o que já se fazia entre as várias outras religiões aí que existiam na época, né? As ideias pagãs que vieram do Oriente,
do atual Iraque, né, Irã, que era lembrar que os judeus ficaram presos na antiga Mesopotâmia durante muito tempo, muitas coisas vieram, tudo isso foi misturando. E aí deu esse balaio de gato que nós temos hoje, chegou até esse coisa de exorcismo que hoje em dia virou mais coisa de filme, né? Mais coisa de filme. Eu até vi um seriado na televisão que eles estavam tentando dar um ar de heroísmo para essa coisa do exorcismo, mas você via que tinha uma série de falhas, né? É legal como filme. Você vê, você nem esquenta a cabeça. Mas como, se você parar para pensar, você vê que tinha muitas falhas, né? A principal falha que tem em todas essas aí é que o mal ele é mais forte do que o bem, né? Isso é porque nós aqui vivemos no planeta Terra, onde existe mais pessoas más do que ruins, do que boas. Mas se a gente analisar, o bem sempre vence. Ele sempre vence. Na verdade, a aparente vitória do mal, às vezes, ela serve como expiação para as pessoas. Depois que as pessoas passam por aquele processo de expiação, o bem retorna e ele sempre vence e aquele mal desaparece. Então, não tem muito sentido. Pergunta 478. O que você falou aí sobre Jesus, que Jesus fazia dessa forma, e as pessoas acabavam copiando, né? Como a gente falou, na verdade, com relação à conduta moral. Então, por mais que Jesus agisse daquela forma, né, radiava a conduta dele, né, esse magnetismo puro que ele tinha. Então, mesmo quem se praticasse isso, o que vale, né? Que valia, e aí o que radiava era essa conduta, esse magnetismo que ele tinha, né? Diferente. Então, Jesus, para quem quiser saber quem é o Jesus de verdade, basta ler o livro Há 2000 anos, de Emmanuel. Que Emmanuel vai no bosque para se esconder, porque ele era o senador romano, no caso, né? Ele apareceu ajuda Jesus. Então ele fica lá, ele adormece, e quando ele acorda, ele vê a figura de Jesus, né? Oi? E aí ele vê a figura de Jesus, né? E aí quando ele vê Jesus, ele, um senador romano, que era todo orgulhoso, né? Que sabia da importância do cargo que ele tinha, ele tinha sido enviado pelo próprio imperador para aquela situação, então ele não era qualquer um. Mas quando ele vê Jesus, ele naturalmente ele se ajoelha perante Jesus. E Jesus, quando fala com ele, Jesus não fala como a gente falaria com um homem dessa importância, né? Jesus fala com uma autoridade para cima dele, né? E aí você vê que todas aquelas histórias que Jesus era fraco, ficou chorando, não tem isso. Essas histórias não tem essa situação. Jesus era o homem, ele falava com autoridade, a autoridade de uma pessoa, de um governador espiritual de um planeta, né? Como diz o próprio Emmanuel, que há 4 bilhões de anos atrás já era um espírito puro e recebeu aquela bola ainda que acabou de se desprender do Sol, né? Recebeu aquilo para formar um planeta. Então, não é qualquer um. Ele fala com uma autoridade. E aí é por isso que os espíritos, quando viam Jesus, eles se afastavam, porque é muito difícil você segurar a onda com Jesus perto. É uma coisa assim, sabe uma coisa que a gente precisa lembrar? Quando a gente era criança, a gente queria fazer um monte de coisa errada, mas quando a mãe da gente estava do nosso lado, a gente não fazia. Ninguém conseguia fazer. E aí eu já vi isso muito acontecer. As crianças falam assim, sai mãe, sai daqui, vai lá ver a sua TV, vai ser... Por que elas falam isso? Porque se a mãe ficar ali, não tem como fazer. Então, Jesus é exatamente isso. Enquanto ele não sai, não consegue fazer as coisas erradas. É só isso. Pergunta 478. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores?
cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá sugestões. Mostrar-lhes que perde o tempo, em vendo que nada conseguem, afastam-se. Exatamente isso, né? Cansar a paciência. Vai chegar, a gente precisa lembrar, como eu falei, que a paciência dos espíritos obsessores, eles têm uma paciência muito grande, né, para cima de nós. Mas chega um momento que, quando, principalmente aqueles que não têm nenhum elo de ligação conosco e que estão ali mandados para fazer determinado serviço, esses aí são os primeiros a cansar. Porque eles estão ali, puxa, eu estou aqui, não está adiantando nada, eu estou perdendo meu tempo, eu tenho mais coisas para fazer. E aí ele vai embora. Aqueles que já têm raiva da gente de outras existências, esses são mais complicados. Esses não fazem isso. Eles são mais obstinados, né? Porque eles realmente querem que algo aconteça. Então, eles têm uma força de vontade movida pelo ódio, mas tem uma força de vontade bem, bem superior. Mas mesmo esses, a gente consegue modificar. É porque eles vão em cima da gente porque nós fizemos alguma coisa. Quando a gente para de fazer aquela coisa que foi a causa dessa briga toda, eles melhoram. Eles percebem, né? Não existe nenhuma pessoa voltada ao mal. Todos nós somos influenciáveis o bastante para poder mudar. Então, quando alguém consegue melhorar, o espírito, por mais que ele torça o nariz, ele sabe que não tem motivo para ele fazer aquilo. Ele até pode fazer, mas depois ele se arrepende e vê que aquilo não tem mais necessidade. Esse é o caminho da gente se livrar do espírito obsessor. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa de atração dos maus espíritos. Então, a prece, eu vejo muitas pessoas fazer prece, né? A prece é uma coisa que todo mundo faz. Realmente é uma boa coisa, mas a gente precisa obrar mais, como está escrito aqui, né? A prece por si só, a prece é como a gente faz uma prece e joga para Deus, né? Oh, Deus, ajuda fulano. Oh, Jesus, ajuda fulano. E aí, Deus e fulano que se vire lá, né? Para ajudar. Só que Deus e Jesus, né? Estão no mundo espiritual, vamos dizer assim, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Alguém no mundo físico tem que ir lá pegar o saco de arroz e levar na casa da pessoa. Então, às vezes, a prece é importante, claro que ela é. Mas a gente precisa partir para um outro patamar, como se diz aí, né? A gente tem que realmente começar a obrar. A gente tem que ser um instrumento de Jesus, de Deus, de vários espíritos, para quê? Para atender as preces. Alguém vai ter que fazer isso. Né? Alguém vai ter que... Ai, fulano, minha prima está lá doente com depressão. Alguém tem que ligar para a prima, alguém tem que conversar com ela, alguém tem que dar conselho para ela. A prece é importante, claro, mas alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer. Por isso que a gente tem que começar a mudar um pouco a nossa postura e começar a partir também, fazer uma divisão mais justa, né? Fazer a prece, mas também fazer uma atitude mais ativa, né? Porque a prece, beleza, vai lá para o mundo espiritual, tem lá o departamento da prece, vai analisar os pedidos. Ótimo, muito boa essa prece aqui. Vamos ver quem vai ajudar a gente a executar. A gente tem que lembrar que os espíritos estão no mundo espiritual. Alguém no mundo físico, encarnado, tem que meter a mão na lama para dar certo, né? Eu tenho um filho que está lá usando drogas. Ué, beleza, vamos lá. Muito boa essa prece. Está usando drogas, está pedindo ajuda para Deus. Alguém tem que ir lá tirar o menino das drogas, ué. Né? Alguém tem que tirar. Então, a gente tem que... E, às vezes, o alguém que vai lá tirar o menino das drogas, por exemplo, pode ser um pastor de outra religião, né? Vai lá e tira o menino das drogas.
a gente fez a prece, o pastor que vai, o executante da prece, né? Claro que o executante da prece vai ganhar muito mais bônus horas, né? Tenha certeza disso. A prece ganha alguns bônus horas, mas a atividade ganha muito mais, né? Quem vai se expor, quem vai dar a cara a tapa, você vai ganhar muito mais sentido. A prece sem atitude é morta, né? A prece sem atitude é morta. A gente, eu vejo muita gente, eu adoro quando as pessoas chegam para mim e falam assim, não, faz uma prece para mim, faz não sei o quê. Beleza, eu acho assim que tem momentos da vida que você realmente, a prece por si só já basta. Né? Às vezes você está bombardeado por vários espíritos que vêm, você está ali desequilibrado, e a prece realmente ela afasta aqueles espíritos, nos traz uma luz que você consegue pensar novamente, se equilibrar, e a partir daí você ir adiante. A prece tem essa função. Só que tem muitas das preces que as pessoas fazem, né, que elas até vão ser atendidas, mas alguém tem que fazer para ser atendido, né? Alguém tem que fazer. Porque fulana está doente, não sei o quê. Beleza, né? Está doente, não sei o quê. Alguém tem que ir lá, pegar a fulana, levar no médico, né? O médico ir lá e resolver o problema da fulana, né? Não é porque o mundo espiritual pode resolver. Tem casos que o mundo espiritual pode resolver. Se o problema for espiritual, se a doença for causada por alguma espécie de obsessão, claro que eles podem resolver. Agora, em outra situação, precisa de uma intervenção física mesmo. Sabe? Você tem que arrancar o tumor, tem que arrancar o pedaço que está ruim. Não é assim. O que a prece, às vezes, pode resolver é porque você está indo para um caminho errado. Né? Você está num tratamento que você acha que está com uma dor na perna causada por uma pancada no músculo. Aí quando você vai ver, não é isso. É uma dor no nervo que já estava inflamado. Então, às vezes, a prece, os espíritos pegam e jogam na sua cabeça. Por que você não procura tal médico? Aí chega alguém, por acaso, você conversando uma besteira, tomando um café, puxa, eu estou com uma dor na perna assim. Né? Aí a pessoa falou, não, por que você não vai no médico tal? Mas esse médico não tem nada a ver com músculo, não, mas de repente a sua dor não é isso. Aí você procura o médico tal, vai ver, e era outro problema. Então, a prece ela tem essa coisa, mas a pessoa tem que ir no médico, tem que correr, né? Tem que ir atrás. A gente não adianta. A prece ela vai nos abrir várias opções. E tem um detalhe. A gente tem a mania de achar que vai fazer a prece e vai aparecer um espírito de luz maravilhoso, que não sei o quê, tal. Olha, gente, quase ninguém tem condição de ver um espírito de luz. A verdade é essa. A gente vai ver um espírito caseiro nosso do dia a dia. E como é que funciona isso? Depois que a gente faz uma prece sentida, querendo saber uma informação legal, vamos prestar atenção em tudo. Seja uma mensagem que chega no celular, chega no filme que a gente está vendo na televisão, seja no telefonema que alguém liga para a gente, seja no encontro na rua, porque é a partir desses lugares, que são os lugares que são mais comuns do nosso dia a dia, é que vai surgir uma mensagem que vai nos ajudar a resolver o problema. Quantas vezes a gente já viu um filme que ali no filme saiu uma mensagem fora de série? E um filme que às vezes nem esperava, você vai clicando, né? Acho que eu vou ver esse filme aqui. Nesse que você acha que você vai ver, você acha uma coisa que resolve, dá a resposta de um problema extremamente sério. Então, a gente, depois que fizer uma prece sentida, esperar uma resposta, tem que ficar atento ao nosso redor. Porque a resposta pode vir. Não vai achando que vai vir Bezerra de Menezes e falar, olha, está aqui a resposta. Não vem. Porque a gente não consegue captar Bezerra. Ele não vem por causa disso, a gente não consegue. Precisa de gente do nosso dia a dia. É o seu Zé da padaria, né? É o moço que enche o poço
o tanque no carro da gasolina. Essas pessoas do nosso dia a dia que vão passar as informações. Não teve o caso aí, só para a gente encerrar, do cara que queria se matar, estava na obra do prédio, aí foi uma equipe lá fazer um teste, né? Veio fazer uma vistoria no prédio, aí alguém queria dizer que o prédio está muito perfeito, que fazia até eco, né? Aí alguém gritou assim, Jesus te ama! E ficou aquele eco no prédio, né? Daqui a pouco chega um cara chorando ali, e não sei o quê. Aí pergunta, aí quem foi que gritou Jesus te ama? Ah, fui eu, sei que lá. Aí ele fala, não, eu estava querendo me matar, aí eu ouvi essa voz gritando isso. Então a gente vê, não vai aparecer um anjo. Olha, Jesus apareceu e me salvou. Não vai aparecer, gente. O que vai aparecer são pessoas nossas, do dia a dia, né? Pessoas que são tão difíceis e complicadas, mas tão amorosas, né? E emocionais como nós somos. Essas pessoas que vão nos trazer essas boas notícias das nossas preces que nós pedimos. Por isso que fez a prece pedindo alguma coisa, fica atento com o que vai acontecer nos dias seguintes, que a resposta vem. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Seja chamar demônios ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto, e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Né? Então foi aquilo que a gente falou, né? As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma ou que se considere como realidade a alegoria. Né? Então a gente precisa ver realmente qual que é o nosso verdadeiro demônio, né? A gente acha que muitas vezes o espírito que nos obsidia é o verdadeiro mal, mas provavelmente ele não é, né? Geralmente o espírito obsessor, ele é a vítima. Né? Quase sempre o espírito obsessor é a vítima. Isso é uma coisa que nós esquecemos. Esquecemos muito rapidamente. As pessoas, principalmente que não é do meio espírita, e ouve falar em espírito obsessor, é doido para se livrar do obsessor achando que ele é um demônio, mas não é. O espírito obsessor é uma vítima de algo que nós fizemos. E aí ele vem só cobrar. Da mesma forma que quando alguém bate no nosso carro, a gente vai atrás para querer pegar o prejuízo de volta, o espírito obsessor é a mesma coisa. Então ele é a vítima. E é por isso que, às vezes, na reunião mediúnica, não é tão complicado você convencer o espírito obsessor de algumas coisas. Porque, sendo ele a vítima, por que ele está sendo, entre aspas, punido, né? Porque você perseguir alguém como nós é uma punição. É uma punição. Você ficar perseguindo o outro ali é uma punição. Você tem outras coisas para fazer. Então, quando você começa a mostrar ao espírito que ele, sendo a vítima, ele está sendo prejudicado nisso tudo, né? Aí ele começa a querer aí partir para outras coisas. E aí ele fica naquela dúvida, mas e a justiça, né? Que é a pergunta que ele faz. E a justiça? Porque ele fica na dúvida, né? Que às vezes os crimes que são cometidos não passam pela justiça humana. Aí você tem que partir para uma outra etapa, né? Que a justiça de Deus mostrar ao espírito que ela é implacável. E ela é implacável, tá? A justiça de Deus, ela é implacável. A gente não precisa ir muito longe para descobrir isso, não. A nossa própria vida, se a gente analisar a vida de um monte de gente aí, a gente vai ver que a justiça é implacável. Ela pode, talvez, não ser
nessa mesma existência, mas na outra existência ela será implacável. Temos certeza disso. E aí a gente precisa demonstrar isso ao espírito, né? Precisa demonstrar. E aí quando ele percebe que a justiça divina vai atuar de todas as formas, que é melhor para ele que ele largue disso, ele vai simplesmente sair, vai partir para outra, né? E aí o obsidiado que precisa se virar, né? Aí o ônus agora cabe sobre o obsidiado, porque agora não tem mais o espírito obsessor. E aí agora o obsidiado tem que resolver a sua vida, tem que andar para frente. Porque o obsessor já andou e ele fica parado. É o que mais acontece, né? Geralmente o espírito obsessor ele anda para frente e o obsidiado fica como é que é? Dando passo de tartaruga. É o que mais acontece. Por isso que a obsessão não acaba, porque esses passos de tartaruga dele acaba que ele vai atraindo outros espíritos que pode ser pior do que o obsessor original, né? Porque o obsessor original ele tem motivos para nos atacar. Agora pode vir gente que não tem motivo nenhum, que está ali só para causar confusão. Aí esses são mais complicados, né? Porque aí esse que vem causar confusão é difícil, porque ele não tem nada a perder. É o pior caso que tem, né? O nada a perder é complicado. Mas aí o culpado é o obsidiado, que não aproveita a oportunidade que o centro dá, que as religiões dão, e ele se joga de novo dos mesmos vícios, nas mesmas confusões. Aí agora, infelizmente, só haverá choro e ranger de dentes, é o que Jesus falava. Já estamos aí no final, se alguém tiver alguma pergunta. Eu coloquei aqui também, fiz alguns apontamentos aqui, essa parte do estudo de Miramês, né? E aí ele começa falando assim, né? Por que expulsar? Ele fala assim, demônios são nossos irmãos, né? Por que expulsar esses demônios sem antes lhes dar amor? Então a gente começa e volta lá no princípio do que a gente falou, né? Da parte da doutrinação, da gente trazer para a parte do, como você falou, não foi à toa, né? Eles são deve ter acontecido alguma coisa em outras vidas que eles se aproximaram da gente para fazer algum resgate, né? De ter um perdão aí entre as partes, né? E a outra coisa que Miramês também coloca aqui, que eu achei também interessante, né, é a interpretação dessa questão do demônio no Evangelho, né? Quando se fala assim, olha, ele tirou os demônios, né? Que demônios são esses, né? Em todas essas passagens, primeiro que sim, se generalizou muito, colocando tudo que esses espíritos eram causas de retiradas de espíritos inferiores, né, que aí eles chamavam de demônio. Mas ele fala o seguinte, que todas as vezes, ou em quase todas as vezes, Jesus falava, quando acontecia isso, né, que eles diziam que se tirou de... vai e não peques mais, né, mostrando então que toda enfermidade, na verdade, tinha um princípio nas falhas cometidas, né? Então, eu achei interessante isso que ele colocou, né? Vai e não peques mais. Que demônio era esse, então, né? Não era algo que estava acontecendo, né? E tinha um detalhe também, na época de Jesus, quando Jesus apareceu, quando você tem uma reação, uma presença como a de Jesus, o outro lado se organiza também, né? Então, os espíritos ligados à imperfeição se organizaram também para a vinda de Jesus também. Eles perceberam que algo estava para acontecer e eles vieram num enxame, né? Você vê que a época de Jesus, o processo de obsessão naquela região que ele estava ali era gigantesco, né? Parecia que teve uma enxurrada de obsessão que as histórias são infinitas praticamente, né? A Bíblia vai contando uma história, vai pulando para outro lugar, a quantidade de obsidiados que Jesus encontrou, isso que está na Bíblia. Então você vê que tinha muita gente, é um processo pesado, não é um processo simples, não é um processo de longa data, né? Você vê pessoas que tinham processos obsessivos que não conseguiam, eram pessoas cegas que tinham processo obsessivo, né? Porque a gente fala assim, Jesus trouxe a visão, o milagre. Não, peraí. Jesus não tinha como trazer a visão. Na verdade, ele trouxe a visão de volta porque era um processo obsessivo.
É um processo obsessivo de cegueira, né? Ah, mas isso é impossível. Não, impossível não. Paulo de Tarso ficou cego. Paulo de Tarso ficou cego. Então, o processo espiritual, você pode ficar cego pelo processo espiritual. Paulo de Tarso ficou cego e depois recebeu um passe de Ananias e voltou a enxergar. E tinha gente que era cego, tinha gente que era, como é que é? Paralítico e voltou a andar. Então, se você é paralítico, não sei o quê, não tem essa questão. O milagre é romper contra a natureza. Se você tem algo que não funciona fisicamente, não tem milagre que vai lá unir. Não, não é isso. Se a pessoa voltou a andar, voltou a enxergar, é porque tinha um outro processo envolvido nisso. E geralmente era o processo de quê? Era o processo da obsessão. Então, você afastava o espírito, a pessoa voltava a andar, voltava a enxergar, né? Voltava a fazer um monte de coisa. Isso que nós observamos aí. Aí ele encerra aqui falando assim, ó, não deves pensar em expulsar os demônios, mas em ajudá-los na sua educação, para que se tornem anjos. Esse é o trabalho que alegra Jesus. Né? É isso aí. É isso aí mesmo. Bom, se ninguém tiver mais algum comentário para fazer, alguma colocação, acho que a gente pode encerrar o estudo da noite de hoje. E aí, vou pedir para a Luiz fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Luiz? Graças a Deus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, por estarmos aqui novamente em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós agradecemos ao Grupo Espírita Divino Espírito Santo, que é sempre uma referência e uma inspiração para todos nós. Pedimos muita luz, muita paz e harmonia, porque passa a Terra, e sempre agradecemos por tudo que recebemos. Sabemos que nada nos acontece sem a vontade do Pai e que não seja útil para nós. Sempre nos guiaremos na esperança e no amor. Pedimos a permissão para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Boa noite a Elcio. todos. Boa noite, gente. Obrigada, Elcio. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Lucinha, Boa noite, fique pessoal. Boa noite aí, tá? Fique melhor, tá? Amanhã melhor que hoje. firme e Boa forte. noite. Meu Deus proverá, se Deus quiser. Tá bom. Tchau. Boa Tchau. noite. Tchau, Cuida da gente. Lúcia Boa aí, noite. cuida da Lúcia. Tchau, Boa Valéria. noite. Tchau, Boa noite. querida. Tchau, Valéria. Beijinho aqui dando tchau. 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 Beijo para todos. Boa noite, A gente. Até você. sexta. Tchau, tchau. Melhoras, Maria. Obrigada, minha filha. Eu tô com sono. Foi Tô boa reunião. vendo. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite.